Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A lição desta manhã tem como título Ainda Não é o Fim, e ela foi escrita pelo pastor Washington Roberto Nascimento. Está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Por ser um capítulo longo, nós vamos fazer as citações das referências à medida que a gente for fazendo a leitura do conteúdo da lição, né? Então, o autor ele introduz dizendo assim: o assunto do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, a iminente queda do templo, a volta de Jesus e o fim do mundo, tem o seu equivalente em Mateus 24, 25 e em Lucas, capítulo 21. Jesus, ao sair do templo, ouviu um de seus discípulos exaltar a arquitetura daquela grande construção. Este templo não foi o primeiro que o rei Salomão construiu, século X a.C., e que mais tarde foi destruído pelo Império Babilônico, século VI a.C. Nos dias de Jesus, o que temos é o segundo templo, que foi reconstruído no período persa, final do século VI a.C., e remodelado por Herodes o Grande, final do século I antes de Jesus Cristo, fala o nosso autor. Ao ouvir os elogios dos discípulos a respeito da maravilhosa construção, Jesus, para surpresa de todos, imediatamente prediz um julgamento implacável sobre aquela casa de culto. E aí nós temos a referência no versículo 2 do capítulo 13, né? Tudo será destruído, não ficará uma pedra em cima da outra. Ao profetizar dessa maneira, Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento, Miqueias 3,12, Jeremias 26,18 e 9,11, o que também vaticinaram em seus dias contra a nação de Israel e o templo. Nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. Lembra os irmãos que as lições estão dentro do contexto da pandemia, dentro do contexto do que nós estamos vivendo nesses dias. E, no caso aqui, fazendo referência ao nosso isolamento, né? Muitos templos ainda fechados em vários lugares, inclusive aqui em Campos. Outros que não fecharam momento nenhum, dia nenhum, principalmente os irmãos de igrejas pentecostais, né? Não fecharam. E aquela preocupação que muita gente tem de achar que porque não está presente no templo, lá na igreja, não está em comunhão com Deus, ele não está adorando a Deus como ele gostaria de fazer. E o nosso autor está dizendo que nenhum lugar de culto, nenhum ritual religioso, nenhum calendário eclesiástico poderá substituir o nosso relacionamento pessoal com Deus, marcado por um coração quebrantado e contrito, um culto em espírito e em verdade. Deus é a única fonte de nossa segurança e paz. Então ele está querendo dizer que, embora muitas igrejas estejam fechadas, os crentes daquelas igrejas não deixaram de ter comunhão com Deus e nem deixaram de adorar o Senhor, muito pelo contrário, né? Muita gente nesse período acabou descobrindo que a essência do culto é ele na presença do Senhor em seu coração, e não necessariamente num ambiente reservado para isso. O autor continua: o templo, o culto que ali acontecia, a nação, tudo isso havia se transformado em um ídolo, uma veneração, uma idolatria. Precisamos tomar cuidado para que o mesmo não aconteça conosco. Os meios não podem se transformar no fim. O fim é Deus, o alvo é Ele. Então, quando eles admiraram, a arquitetura do Templo de Jerusalém, que foi reformado por Herodes, e estava uma coisa espetacular, o Senhor Jesus falou para eles assim: nada do que vocês estão vendo vai permanecer aí. Vai ser tudo destruído, não ficará pedra sobre pedra. Então, o culto a Deus não se prende a um local, Não se prende a um local. E o autor fala que quando isso acontece, quando alguém se prende a um local para adorar a Deus,
ele transformou aquele local numa idolatria, num ambiente de idolatria, num ídolo para a vida dele. E isso já perde o foco da adoração ao Senhor. Então, não é o local importante. O importante é a quem você está dirigindo a sua adoração. Se é a Deus, se o alvo é o Senhor, não importa de onde você está adorando. Ele continua dizendo, os discípulos ficaram tão impressionados com a palavra profética de Jesus que lhe fizeram várias perguntas. Quando comparamos o texto de Marcos 13, 3 e 4 com Mateus 24, 3, descobrimos pelo menos 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será a sua vinda com poder e glória? Quando será o fim do mundo? Eram estas as preocupações que os discípulos tinham naquela ocasião. As respostas de Jesus a essas perguntas requerem cuidado especial, pois elas se encontram entrelaçadas, tecidas juntas. Os eventos mencionados nesse texto parecem um só, perto uns do outro, mas são como montanhas em perspectiva no horizonte distante. A sensação é que elas estão próximas, quando na verdade estão distantes, diz o nosso autor aqui. Há mais de uma dezena de imperativos neste capítulo 13 de Marcos, e eles revelam não apenas as respostas de Jesus para as perguntas acima, mas o seu cuidado pastoral para com a sua igreja, o cuidado pastoral de Jesus com seus discípulos. Primeiro ponto da lição, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Com a iminência do fim, com os sinais dos tempos, Jesus então deixava claro para os seus discípulos que naqueles dias iriam surgir muitos enganadores, muitos falsos profetas. Daí ele diz no versículo 5, então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Tome cuidado. Então tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Nosso autor diz, precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. É por isso que precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Não se precipite em dizer que Jesus vai voltar amanhã, só porque hoje houve um tremor de terra ou rumores de guerra. Por exemplo, nessa pandemia, com o vírus aí solto, fazendo estrago, muita gente achou que Jesus estava voltando já. A Bíblia fala de sinais que antevêm o final dos tempos, mas daí dizer que isso literalmente é o fim dos dias, que Jesus vai voltar amanhã, por causa dessas tragédias, não é bem assim que a gente deve afirmar e nem firmar a nossa fé. Então é preciso tomar cuidado com isso, Não devemos nos precipitar em interpretações de textos, A gente pode, como muitos na pandemia, por exemplo, Jesus até agora não voltou na pandemia, mas pelos cálculos brasileiros, se eles estiverem corretos, nós já temos 97 mil pessoas que morreram. Então Jesus não veio, mas a morte veio. E muita gente morreu sem Jesus, morreu sem perdão, morreu sem salvação. Para eles o ciclo terreno fechou, já fechou. Então, são 2 perguntas que talvez devêssemos fazer aqui. Primeira, você está preparado para a volta de Jesus, se porventura ele vier iminentemente? Segunda pergunta, você está preparado para morrer hoje? Porque se Jesus não veio ainda, mas a morte na pandemia já veio para 97 mil pessoas. Você está preparado para isso? Segundo tema, a segunda questão do texto é, tenham cuidado na hora do sofrimento. Aí ele cita o versículo 9 do capítulo 13 de Marcos, Vocês precisam ter cuidado porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Então, esse é o ponto 2 da lição. O autor diz, há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento, Nesse tempo, por exemplo, que nós estamos com os cultos suspensos e praticamente todas as igrejas batistas assim também o fizeram, muitos pastores estavam preocupados, porque eles desconfiavam que muita gente que não era muito firme no Evangelho iria aproveitar esse momento, que não existe culto, para se afastar definitivamente da igreja. Eu não duvido, irmãos, que isso realmente venha a acontecer,
Eu só me lembro do apóstolo João, quando ele disse: saíram de nós porque não eram dos nossos. Então, há muitas pessoas que abandonam a fé em Deus diante do sofrimento. E é possível que nesse tempo de pandemia muita gente venha abandonar a igreja. É possível, né? Jesus nos ensina a fidelidade incondicional a Deus, o seu Pai e nosso Pai. Perseverança na fé, na adversidade, é o que se espera de seus seguidores. Então, nesse tempo de pandemia, espera-se de que aqueles que são discípulos genuínos de Jesus é que eles permaneçam firmes e continuem mais firmes ainda, seguindo Jesus e dando testemunho da fé nesse período de pandemia. O ponto 3. Tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Assim também, quando acontecer estas coisas, saibam que o tempo está perto. Marcos capítulo 13, versos 28 e 29. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nosso autor citou aqui Oséias 4, verso 6. Uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganada por falsos profetas ou falsos mestres. Então, é preciso saber discernir o tempo, né? A recomendação é: tenha cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Então é preciso conhecer bem a palavra de Deus para poder discernir bem os tempos, né? A pandemia é um sinal? É, como muitos outros sinais, guerra, né? Rumores de guerra, violência e tudo. Há 2000 anos estas coisas estão acontecendo, né? Aliás, desde que Jesus Cristo subiu aos céus após a sua ressurreição, nós já temos sinais da sua vinda. Nós já temos sinais, né, do seu retorno, né? Ou do fim do mundo, né? Nós já temos sinais. Então, é preciso conhecer os sinais mediante a palavra do Senhor. O autor diz: uma pessoa sem conhecimento se torna vulnerável e pode ser facilmente enganada por falsos mestres. Então, a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas leva muitos crentes a caírem em ciladas religiosas, em armadilhas religiosas espalhadas pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo afora, né? O quarto tópico da lição é: tenham cuidado de orar e vigiar, né? Aí ele cita o capítulo Marcos 13, verso 33 e o verso 37. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigiem. Então, de fato, nós não sabemos, né? Desde o dia 15 de março, que começou a gravidade, né, do vírus, e que o governo estadual, os governos do estado, né, os prefeitos, declararam lockdown, fecharam tudo, né? Isso tudo aconteceu porque todo mundo estava com medo do que poderia acontecer com o vírus. O vírus se apresentava como uma ameaça terrível, uma ameaça perigosa. E as pessoas tiveram medo de morrer. Na verdade, foi isso que aconteceu e é isso que está acontecendo, né? As pessoas estão com medo de morrer, né? Pegar o vírus e não resistir e morrer. O verso diz: vigie e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Vigie. Então, nós não sabemos o tempo da volta de Jesus, nós não sabemos dia, mês, ano, hora, nós não sabemos. Mas também não sabemos o dia da nossa morte, né? Ela pode ser qualquer momento, como pode ser também, como será a volta de Jesus. Pode se dar a qualquer momento. Daí a pergunta inicial: você está preparado para a volta de Jesus? Uma pergunta. A segunda pergunta: você está preparado para morrer hoje, se isso tiver que acontecer? E se Jesus vier hoje, ou se nós morrermos hoje, ou se você morrer hoje, aonde estará a sua alma? Aonde ela vai estar? Então é tempo de vigiar, sim, principalmente por quê? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então precisamos orar continuamente ao Senhor, e vigiar aqui é manter firme a fé em Cristo Jesus, né? Estudando a sua palavra, dando testemunho, evangelizando, é o que precisa ser feito. Ele diz, o autor: não há como exagerar no valor de orar e vigiar. A oração é uma das marcas mais importantes na vida daquele que crê em Deus. A oração revela a nossa dependência de Deus e a nossa fé no caráter dele como provedor. Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades.
Filipenses 4, versículo 19. E tem sido isso mesmo, irmãos. Todos os irmãos que estão firmes na sua fé sabem que Deus é quem tem sido o nosso provedor em todas as circunstâncias, né, nesse tempo de pandemia e em outras situações também. O autor continua dizendo assim, para tanto, é muito importante orar e vigiar. São duas coisas que precisam andar juntas na vida do crente. Elas precisam acontecer em todo o tempo com perseverança, para que possamos estar em pé na presença do Senhor Jesus no dia de sua volta. Lucas 21, 36, Efésios 6, 18. Tenhamos cuidado de orar e vigiar a cada dia como se fosse o último. Né? Esta é a nossa grande preocupação. Devemos viver a nossa fé e viver uma vida piedosa diante de Deus, uma vida submissa a Deus diariamente por esta razão. É como se fosse o nosso último dia. E o autor conclui assim, Marcos tem 3 perguntas. Primeiro, quando será a destruição do templo? Segundo, quando será a volta de Jesus? 3, quando será o fim do mundo? As respostas de Jesus, em resumo, são: ninguém sabe o dia e a hora, mas vocês precisam estar preparados, pois pode ser a qualquer momento. Marcos 13, 33 a 37, Mateus 24, 36. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas pode ser a qualquer momento. Por isso que precisamos estar sempre preparados. Sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu no ano 70 depois de Cristo, através de Tito. Contudo, a volta de Jesus e o fim do mundo aguardamos com oração e fé. O autor continua: quando Jesus voltar, ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. João 16, 20 a 22. Então, irmãos, quando Jesus virá, nós não sabemos, mas nós sabemos que um dia ele virá, ele vai retornar aqui. E quando isso acontecer, nós devemos estar preparados, né? Quando Jesus voltar, ficaremos cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de nós. Os seguidores de Cristo, continua o autor, compartilham com ele das mesmas perseguições, sofrimento, missão e morte, não apenas da glória da ressurreição e da vida eterna. Né? Ele cita Marcos 8, 34, 35 e outras referências do Evangelho de Marcos aqui. Então, o autor está dizendo que nós, salvos por Jesus, a gente não usufrui somente da vida eterna, somente da alegria da salvação, né, da glória da ressurreição. Não. A gente também experimenta as perseguições, os sofrimentos, né, e a morte, tanto que Jesus Cristo sofreu, nós passamos por elas também, por estas situações também, por causa da nossa fé. Então, assim como nós temos a glória da ressurreição e da vida eterna, também temos a glória de padecer e sofrer pelo Evangelho, para o Evangelho, por causa do testemunho nosso em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O autor diz: habitaremos com ele em um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21. Vamos, pois, continuar servindo com fé e amor. Estejamos prontos. Ele é a nossa alegria e esperança. Vigiem e orem. Para pensar e agir. Né? Primeiro, o que fazer para que o templo, a liturgia dos cultos e o calendário religioso de nossa igreja não tome o lugar de nosso relacionamento pessoal com Deus? Esta é uma pergunta, irmãos. Segunda pergunta: por que algumas pessoas são seduzidas por falsas doutrinas e falsos líderes? Pergunta número 3. Como fazer para ter profundidade na Bíblia, na oração e na vigilância? E pergunta número 4. Precisamos mostrar ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Como isso é possível em tempo de sofrimento? Vamos procurar responder essas perguntas. Deus nos abençoe. Quanto mais fortalecermos a nossa fé em Jesus e crescermos no conhecimento da sua palavra,
e nos dedicarmos à oração e à vigilância, nós teremos respostas bíblicas para todas as perguntas que o autor faz no fechamento da sua lição. Ainda não é o fim. Esse é o título, né? Ainda não é o fim. E que Deus nos abençoe, mas que estejamos preparados quando o fim chegar. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém?